Como disseram aí, meu nome é Vitor, Vitor Silva ou Vitor Leonardo, depende, o alter ego que eu escolher no dia. É, eu estou aqui representando o QuebraDev, uma das pessoas aí do QuebraDev. O primeiro, antes de falar do que eu vim falar sobre o back-end, eu gostaria de falar sobre mim, né? Então, eu sou Vitor, tenho 23 anos. Eu falo para meus amigos que eu tô velho, e eles ficam, nossa, você tá velho, Vitor, com 23 anos? Comecei a sair com 15, gente. Para sua mãe, você também é um jovem só. Lembra disso. Então, eu sou lá da Zona Leste, como a Bruna disse, cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, umas 3 horinhas aí de transporte público para chegar aqui. Eu fiz técnico em informática na ETEC de Guaianazes em 2017. Saindo de lá, eu fui para a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas pela SPTec, na época chamava Banditec, agora é uma faculdade privada, né? Também fui convidado a fazer a pós-graduação em gestão e liderança de TI. Finalizei agora, entreguei o, o artigo científico agora, graças a Deus. E na época, minha carreira em tecnologia começou na época da ITEC ali. Eu comecei como suporte técnico, de verdade. Então, eu ia lá, era o carinha do TI, então tudo quebrava era na minha conta. Mas só que eu sabia que eu podia ir um pouquinho mais longe do que isso e que eu poderia conseguir muito mais se eu avançasse nos estudos de tecnologia. E aí foi que eu comecei a ser desenvolvedor na época da graduação em tecnologia ali. Então, eu comecei como estagiário, né, ali na Lynx, como desenvolvedor back-end, e saí de lá, agora eu sou engenheiro de software no Elo7. Eu gostaria de falar também que agora eu faço parte do QuebraDev, é uma honra enorme para mim fazer parte do QuebraDev, porque eles que me inspiraram lá na época de ETEC a seguir e ir mais, então é uma honra fazer parte disso. Não vou falar muito, que senão choro. Então, o coletivo do QuebraDev, ele é um coletivo visado com o objetivo de democratizar a informação de tecnologia para a periferia. Então, voltar, como falaram aqui várias vezes, voltar para a base e a gente compartilhar esse conhecimento. Esses são os rostos lindos do QuebraDev. Alguns vocês vão ver por aqui ainda hoje. Alguns, muitos, na verdade. E o Caio que está ali, ó, já foi apresentado hoje. Então, introdução, né? O que é back-end? Vamos lá para falar o que é back-end. E, antes de tudo, eu gostaria de falar, de dizer que tem uma diferença, né? Primeiro, falar a diferença entre front e back-end, e eu amo essa imagem porque ela ilustra muito bem o porquê eu sou back-end e porquê tem gente que é front-end. O back-end, ele nada mais é do que tudo que fica de processamento, a camada de processamento dos sistemas. Então, eu exemplifiquei dessa forma, eu gosto muito dessa imagem porque até a letra é bonita, né? A letra do front-end é bonita e a letra do back-end é o mais simples possível que tem. Então, a gente faz coisas funcionais, então é tudo que o usuário não vê. Não significa que a gente faça coisa feia. Às vezes faz. Eu tive que pegar o design do QuebraDev, senão meu PPT ia ser ridículo. E tive aula disso também, olha só. Então, o back-end é toda a camada de processamento, né? Então, existe essa diferença entre front-end e back-end. O front-end é a parte visual, tudo que o usuário vê. Quando você está num site lá, você abre a primeira página, aquilo é o front-end. E o back-end fica tudo por trás. Então, quando você está lá fazendo sua comprinha online, eu vou dar um exemplo exatamente com o que eu trabalho. Então, você vai lá calcular o frete de alguma coisa. O back-end é que vai atrás das informações, busca, deixa tudo bonitinho, devolve para o front-end, e o front-end apresenta de maneira mais bonita para o usuário final. Então, mas eu também gostaria de deixar bem claro que não é porque existe essa camada de separação, né, que um fica com coisa bonita, outro fica com coisa processual, assim, que não existe colaboração, que a gente tem que colaborar um com o outro. Afinal, se eu fizer uma coisa que não é funcional para o front-end, ele não vai conseguir utilizar aquilo que eu criei para ele. E também existe uma profissão que é o conjunto das duas, né? Que é o full stack ali, que faz o front-end e o back-end. Tem gente que critica, mas eu não vou deixar as críticas de lado, porque é isso aí, cada um na sua carreira e seguindo, ganhando dinheiro, está ótimo.
Então, essas são as diferenças de front e back-end. Eu também coloquei algumas coisas de conhecimentos para o back-end, o que eu acho interessante para um back-end saber. Eu coloquei alguns pontos bem básicos, porque o esperado do evento é esse, né, inicial. Então, lógica de programação é o que vai te acompanhar, esse é o momento que as pessoas podem tirar uma foto e estudar um pouquinho, porque embaixo de cada um desses tem um universo enorme, então você explorando banco de dados. Eu queria ser banco de dados lá no começo da ETEC, eu queria seguir como DBA, mas depois de ver a rotina de um DBA, eu percebi que não era muito para mim, trabalhando. Então, esse é um dos próximos slides, né, que eu quero colocar. Então, lógica de programação que te acompanha por tudo. Então, aquelas partes de lógica que tinha em revista. O jovem não vê revista mais hoje em dia. Mas tinha em revistinha lá. Tipo, tem que atravessar X fulano para o outro lado do rio. Um não pode ficar com o outro, e você tratar a lógica daquilo, mas aplicada à programação de fato. O banco de dados, que eu gosto de também dar exemplos antigos, que é a agenda da minha avó, que ela vai lá e guarda o número das pessoas. Até hoje ela consulta a agenda dela. Então, aquele é o banco de dados dela. Então, esse é o banco de dados que tem. Então, quando você tem que guardar alguma coisa, você faz um cadastro e tem que guardar as informações que você passou para ele. Então, o banco de dados é basicamente isso. É um banco para guardar os dados. A arquitetura de software, eu acho interessante eu saber como back-end, porque eu sou engenheiro de software, né? Então, assim como engenheiro civil, eu tenho que construir e manter aquilo de pé. Então, eu tenho que ir lá e conhecer sobre a arquitetura, quais são as boas práticas e tudo mais. A segurança de dados, porque se eu fizer alguma coisa que é fácil de ser explorada pelo front-end, podem achar uma falha e invadir o meu site. Tem site que cai, enfim, por conta disso. Segurança é uma camada bem... Tem até, inclusive, cada um desses aqui pode ser uma área separada, né? Fora a lógica de programação aqui, banco de dados é uma área separada, arquitetura de software é uma área separada, segurança é uma área separada, inclusive tem pessoas de segurança aqui, né? E as APIs, que eu gosto de colocar como um contrato, né? Se eu fosse exemplificar para alguém que não aprofundar muito conhecimento, porque isso é um tópico à parte que dá para fazer uma talk só sobre isso. As APIs elas são basicamente um conjunto de informações, como se fosse um contrato. Eu quero fazer uma aplicação que lista todos os empregos disponíveis para desenvolvedores Java. E aí eu quero linkar isso com todas as plataformas. LinkedIn tem lá as vagas de Java e tudo mais. Então, eles fornecem a API para mim poder integrar com esse sistema. Então, as APIs também são uma grande parte do nosso conhecimento aí de back-end. E aí, uma coisa que eu quis colocar, porque, como eu disse, no meu início de carreira, o que eu mais tinha dificuldade era saber como era o dia a dia, o que a pessoa fazia, né? Porque, por exemplo, tem até hoje pessoas no meu trabalho que eu sento do lado dela e fico... O que ele está fazendo? Meu Deus, eu não faço ideia. As pessoas de machine learning e tudo mais, eu não faço ideia do que essas pessoas fazem. Porque o dia a dia deles é confuso para mim, que eu não sei o que eles fazem. Então, o dia a dia de um back-end ele monitora, refatora, revisa, entrega, cria e mantém sistemas de diversos tipos e linguagens, porque as empresas não têm só uma linguagem, né? Às vezes você com os microserviços você acaba tendo mais de uma linguagem e acaba lidando com mais de uma coisa ali. Então, uma parte do dia é monitorar, né? Porque a gente vê app direto caindo, banco já caiu esses dias recentes. Então, a gente monitora, e também tem uma área específica para monitoração. Refatora, porque os códigos que a gente vê, é muito raro a gente criar códigos novos, né? A maior parte do nosso dia a gente está vendo códigos antigos e melhorando eles, né? Porque na época que lançou aquilo era o mais top que podia, mas agora com o tempo, por exemplo, às vezes você lida com sistemas que a gente chama de legado, que passaram 10 anos e aquele código está lá ainda. Então, a gente tem que refatorar, então refazer esse código, revisar, que é a parte da colaboração que a gente tem no nosso dia a dia de desenvolvedor, né? Porque mesmo com pessoas ao nosso lado, a gente tem que revisar o que ele vai entregar
A entrega, de fato, que é colocar em produção, que a gente sabe, né, que é como eu gosto de dar o exemplo da redação para a professora, né? Então a revisão é a parte do rascunho ali, que você vê pontuação e tudo mais. A parte de entrega é realmente você entregar para a professora, né? Ela entregar a sua redação para a professora. Eu tudo adaptei para as pessoas mais jovens entenderem. Então, meus exemplos são todos esses. E cria, né? A gente tem a parte importante de criar novas coisas também, que se vai lançar uma nova feature. Eu não gosto de falar feature, eu gosto de função. Vou ser criticado pelo Caio. Caio odeia que eu falo inglês. E é isso, basicamente, um dia a dia de um desenvolvedor back-end. Mas aí vem a pergunta, né? Qual linguagem que eu aprendo para ser um back-end? Eu peguei esses dados aqui de 2021. Se eu aprender JavaScript, e eu gosto muito desse gráfico, porque ele fala aqui, né? Porque tem essa guerra na internet, né? Os devs ficam se degladiando, falando, nossa, essa linguagem é melhor que essa linguagem é melhor que aquela. Então, por que eu vou fazer isso? Pode usar tudo em JavaScript. Mas as linguagens têm seu propósito. Linguagem tem seu propósito, então cada uma tem seu propósito aqui. Ela é popular em algum ponto, e em outro ponto não. Por exemplo, o JavaScript aqui é muito popular em web e back-end, beleza. Mas em data science e machine learning, não. Então, depende do que você quer para o seu aplicativo ou para o seu sistema. Então, a mensagem que eu quero deixar é: tecnologia é ferramenta. Tecnologia é ferramenta. Assim como uma caixa de ferramentas, a gente tem muitas ferramentas ali. A chave Phillips pode parecer com outra, a chave de fenda pode parecer com outra. Até o manuseio pode ser bem parecido, mas tecnologia é só uma ferramenta e a gente utiliza da forma que a gente quiser. Então, não existe tecnologia melhor ou pior, embora eu tenha traumas com algumas, que, inclusive, eu vou mostrar elas aqui. Mas não existe tecnologia melhor ou pior. Óbvio que eu não vou indicar para você trabalhar com COBOL para o resto da sua vida, e é isso. Mas tem vaga, tem vaga. Se você quer, tem nicho para isso. Não vou indicar para as pessoas trabalharem com uma tecnologia que, hoje em dia, não é mais tão procurada no mercado de trabalho. Mas, durante a minha carreira, e minha carreira, eu digo, de formação e profissional também, eu esbarrei com algumas coisas. E tem essa imagem, que ela pode dar um choque em algumas pessoas que não conhecem. Eu não gosto muito dela, mas eu gosto de deixar ela aqui, porque ela tem mais de um tipo de uma coisa. Por exemplo, banco de dados. Tem o Postgres aqui e o MySQL. Tem o Redis também, que é banco em memória. Linguagem, PHP, Java, JavaScript, C, C#. Sistemas para fila, Kafka, o RabbitMQ, o Kotlin, que está chegando agora. Por que eu vou usar um e não vou usar o outro? Depende da aplicação que eu quero fazer. Depende do que eu quero fazer. Então, depende da empresa que eu estou. O que eu gosto de pensar sempre é: aprende uma tecnologia que está na moda e se mantém por muito tempo. Ou seja, eu aprendi JavaScript, mas hoje em dia eu trabalho com Java. Então, eu consigo ir para empresas tanto empresas tradicionais quanto empresas mais... Qual é a palavra certa para usar? Mais atuais, assim, né? Mais novas, empresas mais novas. Então, durante a minha carreira, eu acabei aprendendo diversas dessas coisas e eu aproveitei para colocar esse slide. Esse não está tudo, mas, obviamente, a gente vai aprendendo. E tecnologia é um lugar que a tecnologia expande muito rápido, né? Ela evolui muito rápido. Então, a gente está sempre querendo estudar mais. E acho que a mensagem também é: não fica correndo atrás de informação igual maluco. Não tenta acompanhar tudo que lança, porque não dá. É fisicamente impossível a gente acompanhar tudo que lança. É bom a gente aprender algumas coisas, sim, não se manter atualizado conforme o mercado, mas não ficar tentando correr atrás disso, porque se a gente for acompanhar a framework de JavaScript, a piada que todo mundo faz, se a gente for acompanhar a framework de JavaScript, não tem como. Então, eu queria deixar algumas coisas também de onde estudar. Esse slide eu roubei da Tássia, muito bom. De onde estudar.
que tem o YouTube, que existem várias formas de estudo gratuito. Tem muita coisa gratuita na internet, então a gente não precisa tá indo atrás. Até aqui mesmo, né, os coletivos que estão aqui hoje em dia, eles ajudam nisso. O próprio núcleo de tecnologia do MTST agora está expandindo, Tecnogueto, mais um Code que chegou aí, na formação também. Então, tem várias dessas partes e iniciativas que a gente tem em contato, e hoje no evento a gente está contando com várias dessas hoje aqui com a gente também. Então, a minha dica é se mantenha por dentro das coisas, né? Se mantenha por dentro. A gente tem comunidades aqui hoje, até no QuebraDev tem um podcast, o segundo podcast, se eu não me engano, é o segundo? Segundo. Sobre desenvolvimento back-end, iniciando em desenvolvimento web back-end. Então, eles já falam um pouco lá, sobre a própria carreira de back-end e tudo mais, para quem quiser saber mais. Tem outras iniciativas aqui, Tecnogueto, Núcleo de Tecnologia do MTST, Perifacode, mais um Code. Enfim, se mantenha por dentro das comunidades, que ter gente próxima a você, como eu disse ali no início, eu não vou falar muito, senão eu choro. O QuebraDev foi o que me fez saber que eu poderia ser mais do que só um cara que conserta PC, sabe? Então, se manter por dentro ali dos coletivos, estar dentro da comunidade, participar, ver a história de pessoas parecidas com você, é o que faz mudar a sua cabeça no final das contas, né? Então, de back-end, eu tinha para falar, é isso. Fico aqui com o convite para deixar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o QuebraDev, e a minha pessoal, ou vocês podem acompanhar a minha profissional, né, que eu não tinha o negócio do LinkedIn, tinha que enviar para as pessoas, que é Vitor Silva, sem o A. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido basicamente o que é o back-end. Alguém tem uma pergunta para o Vitor? Pode ter perguntas, se tiver pergunta. O que é BQ? O que você faz no seu dia a dia, por exemplo? Nossa. Dá um exemplo prático aí pra gente. Eu acordo... Tem muita reunião também, viu? Tem muita reunião. Passo de sexta-feira, a cada 2 semanas, minha tarde é só reunião. É uma reunião inteira. Retrô, review, um monte de coisa. Mas meu dia a dia é bem tranquilo quando estou de plantão, né? Quando estou de plantão é uma loucura. Que aí eu também pego plantão, eu sou meio doido das ideias, que aí eu pego plantão às 5 da manhã e largo às 1 da manhã. Mas o meu dia a dia é tranquilo, eu acordo, vejo o board como é que está, né? Que tem as tarefas em Kanban e tudo mais. Então, vejo o board para ver como é que está, falo com alguém do time, porque no trabalho a gente tem a cultura de trabalhar pareado, então sempre tem alguém mais experiente do que eu me acompanhando, ou não, às vezes eu que estou acompanhando as pessoas que chegaram novas, que o time está expandindo agora. Então, é basicamente chegar, ver o que tem para ser feito, conversar com alguém que está sem par ainda, então pegar e conversar com alguém que ainda não está com alguém pareando ali para pegar mais informação. A gente desenvolve alguma feature, refatora alguma coisa, faz um deploy, que nem a parte de entregar, né? Então, você vai apanhar, que você está falando muito inglês, hein? Então, o Caio está ali se preparando já. A cara dele. Eu falei, entrega. Vou falar entrega. Mas é basicamente isso, assim, de rotina. É bem... É calmo, assim. Onde eu estou atualmente é calmo. Então sempre tem gente para me apoiar. Uma das coisas que eu gosto de lá é que eu tenho muita referência técnica. Então, eu estou sempre... Como é o início de carreira, eu fui ver esses dias, fazem quase 3 anos que eu trabalho com tecnologia. Faz 3 anos e meio já, e eu falo que é início de carreira ainda. Mas é início de carreira porque na Lynx eu conheci pessoas que o que eu tinha de vida ali tinha de empresa. Então eu considero que é início de carreira ali. Tem uma pergunta ali. Qual linguagem você recomenda para começar, eu acho que JavaScript, porque eu aprendi com JavaScript. Caras feias ali, ó. Eu comecei com C, na verdade, né? Comecei com C. A primeira linguagem que eu aprendi foi C. Mas foi num ensino escolar, né? Então, tipo, tinha a ETEC lá, então tinha a grade da ETEC. C Sharp... Não, C, JavaScript, PHP, C Sharp e Java. Então, tudo isso eu já aprendi na ETEC. Então...
é uma grade bem completa, mas quando a pessoa está estudando sozinha, eu recomendo ela focar em uma coisa só. E como tem muita vaga de JavaScript e tem muita coisa que dá para se fazer e reaproveitar com JavaScript, eu recomendo o JavaScript para iniciar ali, mas se for pegar alguma coisa com linguagem mais tradicional, eu recomendo Java. Desculpa, gente, Outras caras desculpa. feias. Eu trabalho com Java, gente. Vocês esperam o quê? Eu trabalho com Java. Oi, Bills. Quando você falou que faz ou menos 3 anos e meio de carreira. Isso. Quando você se sentiu à vontade de falar assim, eu sou desenvolvedor agora? Nossa, isso no dia acontece uma vez, às vezes não acontece, às vezes na semana não acontece. Então, é difícil, realmente, né? Porque a gente tem a gente acaba se comparando muito com as pessoas, e esse é um erro enorme, né? Você vê a pessoa que, tipo, meu time só tem sênior. Então, é muito difícil. É umas pessoas que, quando entram em discussão técnica, elas vão muito a fundo, assim. E quando no Java 8, quando no Java 6, eles sabem, eles aprofundam muito tecnicamente. E aí, às vezes, você acaba não sentindo tanto essa confiança, né? Mas eu me senti um desenvolvedor quando eu peguei uma ideia que a gente tinha lá na ideia de estágio ali, e em 2 meses a gente entregou, não vou falar deploy. Viu como você me complica? A gente entregou o MVP mais rápido da empresa em muitos anos, assim, era uma cambada de estagiários, e eu peguei o back-end e fiz o back-end sozinho, a parte de teste, fiz tudo sozinho, né? E esse foi um grande ponto, assim, que eu falei, nossa, eu consigo. Se alguém soltar alguma coisa na minha mão, eu consigo fazer. Então, foi esse o momento, assim, de, putz, eu consigo. E também as partes de freelance, né? Quando eu não sou front-end, mas às vezes eu pegava uns freelances para fazer e eu fui me virando ali com CSS. Aprendi CSS o suficiente para não passar vergonha hoje em dia, então tá tudo certo. Se alguém fala para centralizar alguma coisa, eu consigo. O que é MVP? MVP, ele tinha que pegar. É o mínimo, o produto mínimo viável para você entregar para uma empresa. Então, você obviamente quer fazer, quando você começa um prédio, você quer fazer um prédio de 30 andares, mas você tem que começar com a base dele e tudo mais. Então, o MVP seria isso, você começar uma base sólida para alguma coisa, para provar que aquilo vai para frente de fato. Vou largar isso que eu fico carregando. Oi, Vitor, tudo bem? Opa. Tauan aqui da Mais Um Code. Quando você começou a desenvolver, você tinha alguma outra referência de algum jovem na tua realidade ali que já era dev ou era algo bem distante? Algo próximo, assim, eu tenho uma história engraçada que eu fiz um site no Telecentro, em Linux Curumim. Ele era ciano, laranja e vermelho. Viu como eu não sou front-end? E aí eu lembro de fazer no Notepad++, assim, no Telecentro, e um cara lá me ensinou. Infelizmente, hoje ele já não tá mais vivo, e eu não tive essa oportunidade de chegar para ele e falar, tipo, aquilo que você me ensinou é minha carreira hoje, sabe? Porque nem eu tinha essa ideia, assim. Depois de passar anos e anos, eu fui pensando, tipo, tá, desenvolvedor, essa área é só para gente inteligente, só para gênio, rico. Eu não tinha essa noção, né, que realmente eu poderia entrar na área. Então, não tinha muito espelho próximo. Eu tinha algumas pessoas que eram mais da área de suporte técnico, cabeamento e tudo mais. Eu tinha pessoas próximas assim. Mas desenvolvedores, as primeiras pessoas que eu conheci próximas à minha realidade, que eram desenvolvedoras também, foram os professores da ETEC e o pessoal do QuebraDev, tipo, que foi o que me iniciou ali na área, né? Que foi o que realmente me fez pensar, putz, eu posso ser isso, eu posso ir atrás dessa coisa que minha professora tanto falava na minha cabeça, que eu poderia ser muito mais, e eu não enxergava isso, né? Que eu não queria entrar na ETEC, antes de tudo eu já nem queria entrar na ETEC porque eu achava que esse ensino não era para mim, né? Então, tem essa parte também de autoestima, de você se ver naquele espaço, né? Mas é isso. Alguém mais? Perguntas? Olha,
no tempo. Fechou, Hein? então? Caramba! É isso.